Pegou a sua Bíblia? Amém? Você pode abrir no Evangelho de João? João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. De 5 a 9. E se você encontrou, se você puder ficar de pé, fique de pé em nome de Jesus. João, amém? Capítulo 5 de João, dos versículos 5 a 9. Enquanto você está achando a palavra, quem está nos visitando, você pode fazer só assim com a mão. Quem está visitando a gente hoje aqui? Quem está nos visitando? Olha só, olha que gente bonita que nos visita. Você que está pertinho dele, você pode dar um abraço desse irmão, falar assim, seja bem-vindo. E os demais que estão longe, vamos aplaudi-los e recebê-los com uma salva de palmas, amém? Sejam bem-vindos, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, tá? Amém, achamos? Quem achou, fala, show, glória a Deus. Quem não achou, fala assim, misericórdia. Não, só tem glória aí, né? Então vamos lá, João 5, dos versículos 5 a 9, vai falar assim. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Vamos orar? Pai, nós precisamos de ouvir a palavra, não com os nossos ouvidos carnais, mas precisamos receber essa palavra no nosso espírito, no nosso coração, para que essa palavra, ela seja o que ela é, pão e água, alimento para as nossas vidas, como ela é, palavra que transforma as nossas vidas. Nós queremos dizer ao Senhor que nós entendemos que não estamos diante de uma simples palavra. Por isso o Senhor tem a nossa reverência, o Senhor tem o nosso temor, o Senhor tem o nosso apreço, o Senhor tem a nossa honra, porque nós te acolhemos agora, Espírito Santo de Deus, em máxima honra, dando ao Senhor ouvidos, dando ao Senhor atenção, dando ao Senhor o nosso coração, e damos ao Senhor, doce Espírito de Deus, plena liberdade para que o Senhor possa fazer, mover, tocar, aquilo que há o coração do Senhor para nós nesta noite, que o Senhor tenha, Senhor Deus, ó Pai, possibilidades de fazer com que aquilo que há o coração do Senhor seja revelado, se faça em verdade no nosso meio. Por isso, meu Deus e meu Pai, nós te recebemos em máxima honra, e nós te louvamos e te agradecemos, porque já cremos que coisas sobrenaturais o Senhor vai fazer agora, em nome de Jesus, amém. Antes de assentar, só quem pode, você pode dar um abraço, um beijo no irmão? Aqui na igreja, irmão, você que está nos visitando, a gente tem um hábito de beijar bastante, tá? Amém? Então, dá um abraço. O Nilo não ganhou um abraço, não ganhou não, Nilo? Puxa vida, vamos dar, olha lá o Tassi, dá um abraço lá no São Nilo, lá, dá um beijo na testa dele lá, né? Ele ficou assim, a nossa irmã aqui, a senhora aqui, ó, vamos dar um beijo nela, isso, olha aí, um abraço, um beijo, amém? Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Amém. Oh, Deus tremendo, Deus maravilhoso, né? Deus é muito bom, Deus é bom demais. Eu queria falar com você a respeito de impossibilidades e possibilidades. Fala assim, impossibilidades. E possibilidades. Impossibilidades. Isso. O que são impossibilidades? Impossibilidades são como desesperança. Impossibilidade pode ser também vista como situações de conformidade, também de passividade. E quando nós olhamos para esse texto, que nós agora olhamos para ele, em João 5, nós começamos a perceber algum quadro de impossibilidade, e dentro desse quadro de impossibilidade, nós também começamos a perceber que é um clima. Esse clima é um clima de tristeza e também um clima de apatia. Existe uma impossibilidade, a impossibilidade criou um clima pesado. E diante desse enredo de impossibilidade,
Eu consigo enxergar que em meio a esse clima de tristeza, em meio a esse clima de apatia, em meio a isso tudo, ali como quem convivendo junto, estando junto ali, bem próximo, existe também possibilidades. Num clima da impossibilidade, num clima da tristeza e da apatia, existe um outro clima, que ele pode ser percebido. Existem possibilidades aqui nesse quadro. E esse quadro de possibilidades, quando nós pensamos em possibilidades, nós pensamos em uma esfera de esperança. Nós pensamos numa atitude de expectativa. E nós pensamos também numa situação de mobilidade. Então, quando nós temos possibilidades, temos esperança, temos expectativas e temos mobilidade. E o clima já não é de tristeza e de apatia, mas agora é um clima de entusiasmo, de esperança, de fé, porque há vida. Porque existe vida, porque onde existe vida, existe vibração. As pessoas vibram. Então, eu estou convencido, meu irmão, minha irmã, que até mesmo em um ambiente de funeral, pode ser encontrado ambientes de impossibilidades e ambientes de possibilidades. Até mesmo num quadro de funeral, eu estou convencido que quando nós participamos de um ambiente de funeral, ali está nos dizendo muitas coisas, aquele ambiente nos fala muitas coisas, aquele ambiente está nos informando muitas coisas. Como assim, pastor? Ali está falando das impossibilidades, ali está falando das possibilidades. Aonde estão as impossibilidades? Naquele que chora sem a esperança da ressurreição. Mas naqueles que louvam na possibilidade, na esperança e na fé da ressurreição. Isso transforma aquele que está no ambiente funeral. Isso transforma a postura das pessoas que estão em meio ao ambiente de funeral. Aquilo que elas enxergam, geralmente, meu querido e querida, vai mudar o ambiente na qual eles estão inseridos. Então olha para o seu irmão e fala assim: você vai morrer um dia? Pergunta se ele vai morrer um dia. Quem falou que vai morrer um dia? Você vai morrer um dia, Leaquim? Você me chama para o seu funeral, Leaquim? Não tem como, né, Leaquim? Mas eu vou lá, tá? Se você morrer primeiro do que eu vou lá. Amém? Quem disse que não vai morrer um dia aí? Quem disse que não vai morrer um dia? Quem disse? O Lucas está batendo um pau, falando assim, né? Quem sabe o dia que vai morrer aí? Quem sabe o dia que vai morrer? Fala aí para mim, quem sabe o dia? Alguém sabe o dia que vai morrer? Alguém que se pudesse escolher o dia de morrer, escolheria o dia de morrer? Ninguém vai escolher, cara, porque a gente quer viver, né? Mas deixa eu falar uma coisa, querido. Por que quando então a gente morre, e num clima de impossibilidade, a pessoa fica chorando e fica perguntando por quê e para quê? Por quê? Se nós sabemos que um dia nós vamos morrer, ouvimos isso, né, do pastor Ricardo Freud, se a gente sabe que um dia vai morrer, por que tantas coisas assim, clima de impossibilidade? Mas quando nós cremos que vivemos com Ele, nós cremos que ainda que morramos nessa vida, viveremos em eternidade com Ele. Clima de possibilidade. Louvamos e adoramos aquele que nos deu a vida e que sempre nos dá a vida. Ele não toma a vida, Ele sempre nos dá a vida. Que coisa tremenda. Você já parou para pensar nisso? No ambiente funeral, Ele está trazendo para você ambiente de impossibilidades e possibilidades. Vamos olhar João. João começa falando a respeito de um tempo que havia ali em Jerusalém um tanque chamado Betesda, e diziam que naquele tempo, naquele lugar, havia um momento em que as águas eram agitadas desse tanque Betesda, e a primeira pessoa que entrava no tanque, ela era curada. Mas é nesse quadro que se encontra esse homem, que eu não sei o nome dele. É nesse quadro que se encontra alguém que nós sabemos algo a respeito dele. O que nós sabemos a respeito dele, Vitor? Ele tem 38 anos que está paralítico. 38 anos. 38 anos. Então o clima, aqui nós estamos vivendo, ou melhor, aqui nós estamos vivendo um clima de tensão. E nesse clima de tensão está a impossibilidade e possibilidades que estão se encontrando no mesmo ambiente. A situação é uma enfermidade de 38 anos. O homem é paralítico. Este homem desejava ser curado.
E de certa forma ele também tinha fé, porque ele diz para Jesus que não tem como, mas ele está lá. Ele diz para Jesus, fala assim, olha, eu quero ser curado, mas não tem condição, porque eu não consigo me levantar e ir. E eu dependo que alguém me leve para lá, mas até alguém me levar para lá para eu ser curado, vem outro, levanta, pula lá e eu perco a minha vez. Mas o que me chama a atenção é que ele está lá. Quantas pessoas diante de um quadro desse nem vão estar lá? Quantas pessoas diante de um quadro desse vão falar assim, não há possibilidade nenhuma para mim, eu estou cercado em quadros de impossibilidades, não há como, porque ninguém vai querer me levar para eu ser o primeiro a mergulhar, porque tem um monte de gente querendo ser curado como eu quero ser. Então me diz muito a presença desse homem naquele lugar, e eu creio que esse homem tem fé. Esse homem está ali porque ele tem fé. Esse homem está ali, meu querido e querida, porque ele está crendo. Mas o quadro é de impossibilidades. A impossibilidade é física, a impossibilidade é de ajuda porque ninguém está querendo ajudá-lo. A impossibilidade é que o anjo não descia, e para lascar as coisas, era dia de sábado, e no dia de sábado do judeu ninguém faz nada. Então, tudo em volta deste homem estava cercado de impossibilidades, Eliaquim. Tudo dizia a ele que é impossível. Mas no quadro da impossibilidade deste homem, a possibilidade estava presente. E o nome dessa possibilidade, num clima tão hostil, chama-se Jesus. Jesus viu aquele homem, e Jesus foi até aquele homem. Jesus iniciou uma conversa com aquele homem. Jesus ouviu aquele homem. Jesus não apenas ouviu aquele homem, mas Jesus se compadeceu dele. Jesus foi a ajuda que aquele homem precisava. Jesus foi o anjo que ainda não havia descido. E Jesus foi o sacerdote que não se deixou prender pelo legalismo do sábado. Jesus viu fé, e sobre esta fé ele ministrou o coração de Deus. Seja curado, levanta e anda. Vamos ver um outro quadro de impossibilidades e possibilidades. Atos dos Apóstolos 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, de 1 a 10. Se você achou, só fala glória a Deus. Se você não achou, fala assim, misericórdia. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes desse uma esmola. Pedro, fitando, juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. E tomando-a pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Olha que tremendo. Então nós estamos diante de um quadro. Que quadro é esse? Eu posso chamar esse quadro um quadro de conformismo no hábito do comum diário. Nós estamos diante de um quadro comum, nós estamos diante de um quadro de comodismo, nós estamos num quadro onde a pessoa já aceitou a questão dele, nós estamos diante também de um quadro de impossibilidade e de imobilidade. Mas diante desse quadro da impossibilidade e da imobilidade, de repente esse quadro é surpreendido, algo acontece, algo que não se esperava, algo acontece, é uma surpresa, a possibilidade chega. Qual é o caso? O caso é uma enfermidade desde o nascimento.
O homem paralítico é paralítico desde o nascimento, diferente do anterior, que tem 38 anos, mas esse nasceu paralítico. Então, meu querido e querida, neste caso, é feita uma pergunta àquele homem a respeito de que queria, não é feita uma pergunta a esse homem, se ele queria ser curado ou não ser curado. Alguém perguntou a ele se ele queria ser curado? O texto, Pedro e João perguntou a ele, o que quer que te faças? Alguém perguntou a esse homem, sim ou não? Ninguém perguntou. Ninguém perguntou a ele se ele queria ser curado. Ninguém falou isso com ele. Eu imagino que este homem, ele está vivendo a conformidade da situação da vida dele. Eu imagino que este homem, meu querido e minha querida, ele está conformado tanto com a situação, que ele aprendeu a viver da situação. Ele aprendeu a viver da vontade dos outros, ele se tornou mendigo. Ele já não cria na possibilidade, então ele se conforma e sobrevive dela, da impossibilidade. Ele aprendeu a viver excluído. Mas eis que um grande dia, a possibilidade surge. Eis que um grande dia, veio na surpresa, essa possibilidade veio na surpresa do milagre que surgiu da fé de Pedro e de João. Quem teve fé aqui, Marcelo? Pedro e João. Olha para o seu irmão e fala assim, quem teve fé foi Pedro e João. Meu Deus, isso fala muita coisa. Pedro e João não tratou aquele homem como tantos outros o tratavam, como os religiosos faziam, dando apenas uma esmola sem olhar para ele e se importar com ele. Era assim que todo mundo fazia. Pedro e João, eles ousaram, fala comigo assim, eles ousaram ser diferente. Fala assim, Pedro e João. Ousaram ser diferente. Que coisa tremenda. Então, olha só que tremendo isso. Eles agiram em fé e ousadia e ministraram na vida deste o poder de Deus. Não apenas curando-o da sua enfermidade física, mas o colocando agora para dentro do templo. Porque algumas repartições existiam no templo anterior, no templo de Jerusalém, lugares aonde os coxos, os aleijados não podiam entrar. Eles não podiam entrar na presença dele. Por isso eles ficavam à margem. Então eles não apenas dão a ele a possibilidade da cura do físico, mas eles os colocam agora na intimidade com ele. Ele entra dentro do templo, e as pessoas vão vendo, e as pessoas vão ficando maravilhadas. Por quê, meu querido e querida? Porque Pedro e João ousaram ser diferentes. Um terceiro quadro, 1 Pedro. 1 Pedro, pode ir colocando aqui para a gente, eu olhei aqui. 1 Pedro 4, de 1 a 6. Quem achou, fala assim, aleluia. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, isso é vida de bebedeira, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranharam que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar conta àquele que é competente para julgar vivos e mortos.
pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Fala assim, meu Deus. Isso é tremendo. Qual é o quadro, então? Quais são as impossibilidades? Julgamento, condenação, morte. Mortes talvez eternas. Quais são as possibilidades? Ela surge das mãos de quem tem a palavra final e julga retamente. Qual a condição? Esses são os cristãos falecidos, que foram condenados segundo os padrões humanos, chamados mártires, aqueles que morreram por Cristo. Esse texto está falando desses homens e dessas mulheres, porque ele foi julgado pelos homens, porque eles não tinham procedimento como eles tinham, porque eles eram diferentes. Eles foram julgados, condenados e morreram. Pensa na cena, quando se julga, quando se condena e quando mata, na cabeça de quem o faz, acabou as possibilidades. Mas existe possibilidade nas impossibilidades. E aí, eu aprendo que nada passa desapercebido de Deus. Porque essas pessoas amaram tanto a Deus, foram mortos pela fé que eles possuíam em Deus, e diante dos homens eles foram condenados, diante dos homens eles foram ultrajados, diante dos homens eles foram perseguidos, diante dos homens eles foram considerados como imundos, escória da sociedade, passaram por situações terríveis e controversas, porém, nem mesmo a morte os matou. A fé os manteve vivos, e esta fé atraíram a justiça de Deus. A morte não foi o fim, mas um recomeço para eles. Amém? Que tremendo. Nem a morte pode deter as possibilidades de Deus. Está entendendo isso? Amém? Glória a Deus. Para a gente ir terminando, Filipenses, abre Filipenses 4, 6. Filipenses 4, 6. Quem achou, fala achei. Quem não achou, fala assim, estou quase. Está aqui, ó. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de vós as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Fala assim, ações de graça. Ações de graça. Aleluia, oh Deus tremendo. Amados, o que eu aprendo diante desses quadros de impossibilidades e possibilidades, eu quero dizer a você aquilo que Deus ministrou no meu coração, para que você também compreenda. A impossibilidade da ansiedade. Nós estamos diante da grande impossibilidade da ansiedade. Olha uma impossibilidade aqui. A causa da ansiedade é justamente decorrente da falta da fé. Se andamos ansiosos é porque não cremos. E também, provavelmente, a ansiedade é decorrente de um caminho que escolhemos caminhar, não sendo o caminho que Deus traçou para que nós caminhássemos. Toda ansiedade, ela é sintomática. Isto é, toda ansiedade, ela aponta para a desordem do meu e do seu coração.
Por meio da ansiedade, então, eu e você podemos conhecer as nossas motivações que estão sendo centradas em nós mesmos. Através das nossas ansiedades, nós conhecemos a cobiça do nosso coração. Através da minha e da sua ansiedade, eu aprendo a respeito de mim mesmo. E eu aprendo a enxergar o que até então eu não conseguia ver e discernir que está dentro de mim. Que muitas das vezes é a nossa ganância, muitas das vezes é o nosso egoísmo, muitas das vezes é a nossa individualidade, muitas das vezes é a nossa vaidade, muitas das vezes é o nosso orgulho, muitas das vezes é a nossa magnanimidade. Então nós podemos fazer um mergulho no meio das trevas do nosso coração se nós discernirmos a causa da nossa ansiedade. E quando nós mergulhamos nessas trevas que estão lá dentro de nós, a gente pode começar a permitir que a luz dele venha. A gente pode começar a permitir que ele venha nos tocar. A gente pode começar a permitir que ele venha nos trazer paz em meio ao coração agitado, em meio ao coração perturbado, em meio à mente confusa. Quando isso ocorre nas nossas vidas, quando essa luz começa a vir, quando essa paz começa a chegar em nós, quando a ansiedade ela vai embora, quando ele for o centro da nossa vida, quando Jesus for o centro, quando Jesus for o nosso tudo, quando ele ocupar a centralidade do meu coração e da minha vida, quando ele for o primeiro da minha vida, quando de fato descansamos pelo simples fato de ser Jesus, ser tudo, mesmo quando eu não tenho nada, se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Mesmo que eu não tenha carros, mesmo que eu não tenha uma mesa farta, mesmo que eu não tenha a casa que eu quero, mesmo que eu não tenha a saúde que eu espero, mesmo que eu não tenha nada, mesmo que eu não tenha um plano de saúde, mesmo que eu não tenha nada, mas se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Eu já tenho tudo. E quando nós descobrimos então que o nosso esforço é para descansar nele, o meu e o seu esforço é apenas descansar nele, só nele. O meu e o seu esforço não está para conquistar as coisas para ele, afinal de contas, o que eu posso dar para ele o que ele não tenha? O que eu posso entregar para ele o que ele não tem se ele é o Senhor de tudo? Bom, talvez ele não tenha você. Talvez ainda ele não seja o Senhor da sua vida. Talvez ainda ele não tenha a sua vida entregue nele. Porque nós estamos muito agitados, correndo para muitos lugares. Talvez então você possa dar você para ele. Porque o resto ele já tem. Esse milagre, ele vai depender do nosso esforço e disposição em simplesmente permitir que Ele nos toque e que Ele venha nos tocar. Ele toca não apenas o nosso físico, já não é uma mudança física, mas também pode ser, mas é uma mudança também das nossas profundezas da alma. Os nossos maiores problemas não são externos a nós, os nossos maiores problemas estão internos em nós. As nossas maiores rolos não estão por fora de nós, não estão no exterior, eles estão dentro de nós. O que eu aprendo com isso, meu irmão, minha irmã, diante dessas 3 cenas de impossibilidades e possibilidades, e olhando para a ansiedade, o que eu aprendi com isso, que eu estou dividindo com vocês? O que é comum nos 3 textos que nós falamos? O texto de João, o texto de Atos e o texto de 1 Pedro. O que é comum nesses 3 quadros? O que nós vemos nos 3 quadros? O primeiro quadro, um homem está paralítico há 38 anos. No segundo quadro, ele é paralítico de
nascença. No outro quadro estão mortos. O que é comum aos 3 quadros? Falem para mim, o que é comum? Impossibilidades reais e verdadeiras. Todas as situações dos 3 textos que nós olhamos, elas são extremas, elas são grandes sim, elas são tão grandes que elas são capazes de paralisar e amedrontar a muitas pessoas, mas também diante desse quadro das impossibilidades, o que também é comum nesses 3 casos. O que é comum? O que é comum, gente? O que é comum, Alexandre? A possibilidade. Fala assim, a possibilidade. Também é comum nos 3 quadros da paralisia de 38 anos, da paralisia de nascença e na morte. Diante dos quadros das impossibilidades apresentadas, nós olhamos que diante desses mesmos quadros, da perspectiva da qual nós olhamos para elas, se você olhar com fé, se você andar com Ele, se você tiver Ele como o máximo de você, se você amar a Jesus, se Ele for o centro, se Ele ocupar a centralidade do teu coração, você jamais enxergará impossibilidades, mas sempre você enxergará possibilidades. O que eu quero que você entenda, que mesmo que a pessoa não tenha fé para crer, mas você pode crer por ela. Depende da maneira como você vê, e ver é questão de fé, e questão de fé é se Ele é o centro da minha vida, a razão da minha vida. Só assim nós podemos começar a reverter os quadros das impossibilidades que nós estamos vivendo. O que eu preciso então fazer? Eu não posso deixar, e nem você pode deixar, que a nossa incredulidade venha paralisar o mover de Deus. Por que Deus não está movendo hoje como Ele movia antes? Por que hoje nós não vemos curas como nós vimos antes? Porque hoje essas coisas não são comuns para nós. Se foi Ele mesmo que disse que nós faríamos muito mais do que Ele fez. Se foi Ele mesmo que disse, se crermos, veremos a glória de Deus. Se foi Ele mesmo que disse, se nós crermos, pisaremos em cobras e escorpiões. Se foi Ele mesmo que disse, se falarmos por uma montanha, ela sairá do lugar e irá para o outro. Se foi Ele mesmo que disse. Por que as coisas não acontecem? Olhe para você e veja se você, na realidade, não acontece, é porque você não tem fé. Olha para o seu irmão e pergunta a ele e fala assim, será que não está acontecendo? É porque você não crê. Você está olhando para as suas impossibilidades, está aceitando, está conformado. Você está olhando para as suas impossibilidades e aprendeu a viver com as suas impossibilidades. Você está ganhando dinheiro com as suas impossibilidades. Você se tornou mendigo de fé. Você está olhando para as suas impossibilidades e está aceitando o fim da sua história, da história da sua família, da história dos teus filhos, da história dessa cidade, dizendo que já não há mais jeito. Mas o mais incrível, e todos os domingos você está aqui dentro, o mais incrível é que você anda lendo a Bíblia. E o mais incrível dessas coisas é que você ainda não crê. Fé é simplicidade
Fé é apenas acreditar e fazer o simples. Eu falei isso terça-feira, que é um fogo aqui, né? Para Deus, é simples falar, levanta e anda. Para Deus, é simples dar comandos para trazer vida. O rolo é que você acha que Deus tem que fazer segundo os seus pensamentos. A verdade é que Ele vai fazer porque Ele é. Não é porque você está lá falando, é porque Ele é. E porque Ele pode todas as coisas. Se a gente fizer apenas o simples, só o simples, sabe, Adélia? Só o simples, só arroz com feijão. Só o arroz com feijão. Só isso. Nós vamos ver a glória de Deus. Por isso, a súplica, e aí eu me maravilho e termino com o final de Filipenses. Porque ele fala: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração. E eu aprendo uma outra coisa: o simples do cristianismo nós não fazemos, nós não oramos. Nós não oramos. O mais incrível é que nós chamamos e falamos que nós somos cristãos, mas nós não oramos. Não, nós não oramos. Não, pastor, todo dia quando eu me levanto, eu oro e peço a Deus assim: Senhor, me guarda, me proteja, me livre de todo mal. Filho, estou falando de oração profunda. Não, pastor, você não sabe, é que você não está lá em casa. Todo dia, quando eu vou comer, eu agradeço ao Papai do Céu pela comida. Continue fazendo, é importante. Mas eu estou falando da oração profunda. Eu estou falando da busca incessante em encontrá-lo. Porque aqui diz que a ansiedade vai embora nisso, quando nós orarmos. E quando nós oramos, nós vamos encontrar Ele. E quando nós encontramos Ele, nós vamos encontrar a paz em meio às tormentas da vida. Nós vamos encontrar a paz em meio às dificuldades da vida. Aí já não depende mais se vai ser ou não vai ser curado, se vai chover dinheiro, se não vai. Não importa mais, porque você encontrou Ele. Você entende isso? E aí, meu querido, deixa eu só te explicar uma outra coisa que me surpreende isso. Porque você ora, você apresenta, você chora, porque você está suplicando. Você se rasga, que é a oração que a galera está se rasgando mesmo diante dele, pode ser chamado hoje de oração extravagante. Mas termina o texto Aziel falando com ações de graça. Eu cheguei angustiado, mas depois que eu falei com ele, depois que eu me rasguei nele, depois que eu pulei nele, depois que eu fui ao encontro dele, e depois que eu achei ele, só vai ter ações de graças. Não vai ter mais choro, nem lamento e nem murmuração. É só ações de graça. Porque Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é poderoso para fazer tudo, tudo. E ainda se Ele não fizer, Ele ainda continua sendo. E eu continuo louvando a Ele porque Ele é. E não mais porque Ele faz, mas simplesmente por quem Ele é. Quando a gente faz isso, acabou a murmuração, acabou a confusão da mente, acabou o medo de viver, acabou a angústia, porque chegou o tempo das ações de graça. E ações de graça não é só cantar e pular. Ações de graça é se Ele é o Senhor da sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem concorda que nós estamos muito longe desse lugar, levanta a mão. Quem concorda comigo? Nós estamos muito distante desse lugar, pastor. Nós estamos muito na margem, na superficialidade das coisas. Vai assim com a mão, deixa eu ver. Vai, levanta a mão. Eu estou com a minha mão levantada também. Eu também. Mas, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. O que nós vamos fazer agora? Agora que nós já entendemos, e agora que nós já até
confessamos a nossa culpa e o nosso pecado, o que nós vamos fazer agora? Feche os teus olhos. Fale para Ele o que você vai fazer. Fale para Ele que tem que saber o que você vai fazer. O que você está escolhendo hoje? Você consegue enxergar as suas impossibilidades? Elas estão diante de você. Você vai continuar crendo nas suas impossibilidades? Você vai continuar acreditando que Deus não pode transformar as vidas? Você quer continuar acreditando que Deus não tem um plano para Moriaé? O que você vai fazer agora, filho? Quem está tomando uma postura de mudança, e essa mudança eu vou chamar de mergulho. Como assim, pastor, mergulho? De ser intenso em buscar a Ele. De ser intenso de buscar. Porque a Bíblia fala, se nós buscarmos de todo o nosso coração, nós vamos achar. Se você está tomando uma atitude agora, real e verdadeira no seu coração, eu queria que você apenas ficasse em pé. Só isso, só ficasse em pé onde você está. Nem precisa vir para o altar. Só ficasse em pé. Você que está tomando essa decisão de ser intenso. Só isso, de buscar Ele. Só isso. Deus te chamou para você fazer só isso, só buscar a Ele. Só isso. Você sabia que Deus te chamou só para você estar nele e permanecer nele? Só isso que Ele cuida de nós. Você não está respondendo ao pastor dessa igreja. Você não está respondendo à liderança dessa igreja. Você não está respondendo ao irmão que está ao seu lado. Você não levantou sendo forçado para levantar. Você levantou porque você está assumindo uma postura com Ele, com Deus. Não é comigo, é com Deus. É com o Senhor. Põe a mão no seu coração. Do jeito que você quiser. Faça uma aliança com Ele agora. Como é a aliança? Fala com Ele assim: Senhor, eu estou assumindo com o Senhor um compromisso de ser intenso, de buscar o Senhor, de mergulhar no Senhor, porque o que me importa é o Senhor e nada mais. E toda aliança, ela tem termos de entrega. O que você vai entregar então agora? O que você vai colocar na mão dele agora? Qual é o nível da sua intensidade? É medido pelo nível da sua entrega. O que você vai colocar agora no altar dele? Fala. Pode ser pessoas, pode ser você, pode ser dinheiro, pode ser a faculdade, pode ser tantas coisas. O termo de Deus nessa aliança é: eu me darei a conhecer a vós. O termo de Deus nessa aliança é: eu te darei entendimento, sabedoria, conhecimento e derramarei do meu coração sobre vós. Aquilo que não me pedisse eu te darei, porque Ele é o teu Deus, porque Ele é o teu Senhor. Está fechado um acordo com Ele, em nome de Jesus. Olha para o seu irmão e dá um abraço gostoso nele. Ele assumiu um pacto com Jesus, de ser intenso como você. Que bênção. Agora deixa eu te falar uma coisa. Se prepare para o sobrenatural de Deus.
Se preparem para o milagre de Deus. Se preparem para que vocês comecem a ver coisas que seus olhos ainda não viram. Tá bom? Você crê nisso? Vocês verão coisas que vocês ainda não viram. Quem crê, fala amém. Amém. É isso aí. Se prepara. Porque Deus vai deixar, sabe quem? O entendido, maluco. E Deus vai deixar o doido cheio de sabedoria e de graça. Deus vai confundir a sabedoria do mundo. Deus vai confundir os doutores. Deus vai confundir essa galera, usando gente como você. Olha para o seu irmão. Eu quero terminar com essa frase. Olha para o seu irmão e fala assim: você sabe como Deus vai confundir essa galera? Usando você. Olha para o irmão e fala assim: ele vai usar você. Fala assim: não sou eu não, é você. Ele vai usar você. Ele vai usar você. É você. É você, é você. Vai começar com você. É com você que vai começar. É com você que vai começar. Começa com você. É com você. Começa com você. É com você. O novo de Deus começa com você. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Dá uma salva de palmas para Jesus e dá um glória a Deus. Bem abençoado para Jesus. Aleluia. Dá um glória a Deus, irmão. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Louvado seja Jesus. Glória a Deus. Nós estamos crendo nessa palavra. Nós estamos crendo que Deus tem muita coisa para fazer. Meu irmão, oh Jeová, aleluia, é muita coisa, aleluia. Meu amado, você pode preparar, porque, meu irmão, você está pensando em sair, não sai não, que você vai deixar de ver o sobrenatural de Deus. Olha, sai não, pior mancada que você vai fazer na sua vida. É verdade, Deus vai fazer coisas loucas nesse lugar. É mesmo, cara, eu me alegro nisso, me regozijo disso. Oh, glória.